Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que vocês me enchem. Mentira, não enche o saco, não, eu tô brincando. Uma dúvida que vocês me perguntam muito. Eu acho que é importante falar sobre isso aqui também. Por que que eu não vou mais à igreja, não frequento nenhuma igreja? Aliás, já sofri preconceito por falar disso. Algumas pessoas falaram que não existe cristã sem ir na igreja, que isso tá errado. Se eu odeio igrejas, já chegaram a me perguntar isso. Eu dou risada, gente, porque pra mim isso é um absurdo. Mas claro que às vezes a pessoa, enfim, tem uma visão ali na cabeça dela e acha essas coisas. Mas já quero adiantar que não odeio igrejas, tá? Não tem nada a ver com isso. Vamos começar do começo. Para quem não me conhece, né, não sabe, não tá aqui desde antes. Eu sou cristã, pois sou seguidora de Cristo. Eu acredito que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso único Salvador. Que isso fique bem claro. Acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo e leio a Bíblia. Tem muita gente até que acha que cristão é somente quem está na igreja X, quem frequenta a igreja Y. E não, tá, gente? Cristão é quem é seguidor de Cristo, quem realmente aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Mas essa, gente, é uma decisão que eu tomei na minha fase adulta. Não sei ao certo com quantos anos, né, que eu decidi ser cristã, mas foi uns 20 e poucos anos por aí, eu não sei ao certo, né, quando foi. Porque, sinceramente, eu já aceitei a Jesus Cristo, fortaleci meus laços com Ele muitas vezes, para vocês entenderem mais ou menos que faz muitos anos que eu sou cristã. Mas nem sempre foi assim. Eu era católica, nasci numa família católica. Católicos entre muitas aspas. Católicos só porque todo mundo é, então né? Enfim, minha mãe era também. Ainda não é católico que realmente vai à missa, faz as coisas, então não. É católica de fachada, né? Vamos dizer assim, católica para disfarçar para o mundo. Mas nasci nesse meio católico e fui batizada, né, quando bebê, todo batismo católico que batiza quando é bebezinho, bota lá a aguinha na testa, o padre faz a missa, essas coisas. E eu frequentava a igreja católica, não com tanta frequência como eu gostaria, porque como disse, então eu não ia sempre, mas frequentava às vezes com outras pessoas, ia na missa, né, aos domingos, participava ali da comunidade católica, mas eu nunca fiz catequese, essas coisas de que continua, né? Eu esqueci o nome agora, gente. Mas acho que é catequese, crisma, não sei a ordem. Isso eu nunca fiz. Desde criança, eu já tinha as minhas especulações, as minhas dúvidas que nunca eram respondidas na igreja católica. Eu sempre tive amigas evangélicas, então elas me ensinavam e me mostravam bastante coisa da igreja delas. E claro, o que estava escrito na Bíblia. E uma das coisas que ninguém nunca soube assim me responder é o porquê os católicos adoram santos. Eu sei, gente, que as pessoas que são católicas falam que não adoram santos. Cada um tem a sua opinião. Esse vídeo aqui não é um vídeo para atacar nenhuma religião, tá? Fora de mim, longe disso. Não quero atacar ninguém. Cada um tem a sua escolha, as suas convicções, o que acredita, o que não acredita. E cada um segue seu caminho. Não ataco ninguém aqui, não quero isso também nos comentários, enfim, não façam isso, por favor. Só o questionamento daquilo que eu realmente leio na Bíblia, o que eu entendo na própria Bíblia, que é a palavra de Deus, que fala sobre a adoração de santos. Eu sempre questionei, gente, e nunca concordei com isso, como tem coisas que eu não concordo em outras igrejas também. E é bem aí que chega o ponto
do porquê eu não frequento mais igrejas. Conforme eu fui crescendo, fui entendendo melhor, lendo a Bíblia, participando de várias igrejas, né? Não só da católica, mas eu ia na evangélica, eu ia em alguma outra que era um pouco diferente. Já fui em várias, tá? Para ter a minha opinião sobre o que é certo, o que é errado, o que eu quero para mim, na minha vida com Deus. Então, ninguém pode dizer que eu nunca tentei entender mais a fundo de alguma religião e entender tudo, tá? Eu sempre tentei. Então, eu já visitei muitas igrejas, né? Já fiz parte de algumas igrejas. E para mim, gente, sempre vem uma coisa, né, que é mais forte. Eu acho assim, não dá para você estar numa igreja que você segue doutrinas dos homens, porque, na minha opinião, você tem que seguir o que tá na Bíblia, ponto. E não tem, hoje em dia, eu não conheço nenhuma igreja que siga certinho o que está na Bíblia ou somente o que está na Bíblia. Os seres humanos começam a inventar regras que não existem na Bíblia. São regras que eles mesmos inventam e as pessoas que são os fiéis ali são obrigadas a fazer. E eu não concordo com isso. Realmente não concordo. Eu acho sim que tem que haver regras como geral na igreja, regras, enfim, de horário, etc. O mundo é regido por regras, isso é normal, mas eu acho que impor como vai se vestir, impor, por exemplo, que não pode cortar o cabelo, impor que você não pode, claro que o se vestir, gente, eu sei que você tem que se vestir decente na igreja, tá? E não há para outro motivo, né? Você tá indo adorar a Deus, então você não vai botar qualquer roupa, mas eu digo assim, até no dia a dia, por exemplo. Eu não estou falando de uma igreja específica, tá? Só pode usar saia, não pode cortar o cabelo, não pode a mulher ser vaidosa, usar maquiagem ou pintar o cabelo, etc. Sobre o dízimo, às vezes é uma coisa extremamente obrigatória. Às vezes a pessoa tá passando necessidade, tá passando uma dificuldade, mas ela ser obrigada a dar o dízimo. Passar ali no cartão de crédito, que seja. Gente, isso pra mim não tem um pingo de coerência. Não é algo que, se você parar certinho para pensar, raciocinar, isso não é legal. E eu acredito assim que quem Deus tira a venda, que pede e Deus tira a venda dos olhos, você não consegue pertencer a um lugar assim. Existem igrejas que você vai e tem os cultos, sei lá, de descarrego. A igreja fala mais do demônio do que de Deus. Pra mim isso também não tá certo. Porque se eu estou indo na casa de Deus, como falam, se eu estou indo na casa do Senhor, por que eu vou chegar lá e o culto vai ser falando mais do diabo do que de Deus? Pra mim não faz sentido. Outras religiões têm umas doutrinas malucas, enfim, doutrinas de não se misturar com pessoas que não são da igreja deles. Doutrinas de se a pessoa pecou, todo mundo ficou sabendo do pecado da pessoa, aí a pessoa sofre um castigo e fica lá no banco sentadinha sozinha e ninguém pode falar com ela. Gente, isso pra mim é um absurdo. Esse pecado dessa pessoa se tornou público por algum motivo, mas pecar todo mundo peca o tempo todo. Vocês conseguem entender que isso não tem um pingo de coerência? E eu fico pensando o que Jesus pensa quando vê isso. Certeza que isso não agrada. Você entendeu? Porque você tá ali julgando o pecado do teu irmão, sendo que você também peca, e ainda esculachando ele, deixando ele lá no canto sozinho. E tipo, as pessoas que nem sabem do pecado daquela pessoa vão perguntar, falar, ai, por que fulano tá ali sozinho no banco da igreja? Ah, porque ele pecou. Ele fez isso, ele pecou. Então aí ele tem que ficar sozinho ali pra ele pensar no que ele fez, pagar o pecado dele, e a gente não pode falar com ele. Vocês acham isso coerente, gente? Então, na minha opinião, eu não acho. Não acho nenhum pingo coerente. Fora, gente, a fofoca que rola na igreja. Eu já fui visitar
uma igreja e as pessoas daquela igreja só usam saia. E eu fui de calça porque eu não sou, né, batizada naquela igreja, não era frequentadora, então eu fui como eu me sentia bem. Eu não quis ir de saia, né? Eu nem tinha saia mais comprida, enfim, mas eu fui como eu me sentia bem. Chegou na igreja, eu fui ridicularizada, todo mundo olhando pra mim por conta da minha calça. Não é porque eu era nova ali, é porque olhavam pra minha calça e depois olhavam pra minha cara. Aí umas meninas, eu era bem novinha nessa época, gente. Umas meninas ficavam toda hora olhando pra trás e rindo da minha cara, falando de mim ali, e dando risadinha e fazendo fofoquinha. Pra vocês terem uma noção, a palavra tava linda do que o pastor tava lá falando. Só que chegou uma hora que eu não consegui prestar atenção mais na palavra. De tanto que aquelas meninas ficavam olhando e futricando e me medindo de cima a baixo e falando de mim, entendeu? Então, tipo assim, eu me senti super mal, onde era pra eu ser acolhida e me sentir super bem. Então, assim, gente, o pecado tem em tudo quanto é lugar. Como eu sempre escuto, né, as pessoas mais inteligentes falarem. A igreja não é lugar de gente santa, é hospital, é lugar de quem tá ferido. Mas é lugar de quem quer melhorar, é lugar de quem quer aprender, de quem quer ser justo, quem quer seguir os conselhos, né, o que Deus deixou pra gente na Bíblia, seguir os conselhos, os mandamentos. Jesus veio para mostrar pra gente o que é o amor, pra gente não julgar as pessoas, pra gente não destratar ninguém. Jesus veio até para quebrar leis antigas que muitas pessoas continuam seguindo até hoje, né, lá do Velho Testamento. E Jesus veio justamente pra gente quebrar isso. Ele veio para nos mostrar o amor, tanto que várias situações que acontecem, por exemplo, da moça que cometeu adultério e ela ia ser apedrejada. O único que poderia apedrejá-la era Jesus, porque não tinha pecado nenhum. Vocês provavelmente conhecem essa história. Jesus falou: atire a primeira pedra quem nunca pecou, e não tinha um ali que poderia atirar, apenas Jesus. E ele fez o quê? Não atirou a pedra. Ele simplesmente falou para ela ir embora e não pecar mais. Se arrepender do seu pecado e seguir. Eu acredito que hoje em dia o que muitas igrejas fazem é justamente iludir os fiéis, se aproveitar de pessoas que estão realmente passando por um problema, se aproveitam de forma financeira, se aproveitam psicologicamente. Tem muitos escândalos que acontecem nas igrejas. Existem sim, gente, muitos narcisistas infiltrados nas igrejas porque alcançam cargos de poder, pastores, enfim. Tem gente boa? Tem. Tem muita gente maravilhosa, sim. Isso é um fato. Mas também tem muita gente que não presta. E eu acho que um dos maiores motivos, as igrejas têm muitas por aí, né? São só regras. Regras o tempo todo. Regras que você pergunta de onde que veio essa regra e ela não tá na Bíblia. É simplesmente uma regra que alguém inventou. E aí todo mundo começa a seguir. E pra mim, gente, isso não tem fundamento. Eu jamais vou concordar com seguir regras que não estão na Bíblia, que eu olho e não acho certo. Eu prefiro pecar, sabe? Errar por mim mesma. E quando Jesus voltar, que é o que eu acredito, né? Que Jesus tá voltando. Quando ele voltar, eu falar: Jesus, eu fiz o que eu achava melhor, do que estar dentro de uma certa igreja, de uma denominação e errar porque todo mundo ali errava e eu só fui no embalo de todo mundo. Então eu não... É como eu disse, gente, depois que Jesus tira a venda dos seus olhos para muitas coisas, quando você pede isso e ele tira essa venda, conhecer a verdade vos libertará. É literalmente isso. Você consegue perceber muitas coisas erradas. E como eu disse, eu prefiro pecar por mim. Se eu fizer, foi a minha concepção, a minha leitura da Bíblia que foi errada, não sei, eu que não entendi e fiz errado. Mas não seguir o que um padre, um pastor, enfim, uma outra pessoa fala. Eu acho que tá errado, mas eu vou mesmo assim, vou lá e faço. Não, gente, eu acho que pra mim não tem coerência isso. Mas como eu disse, cada um sabe de si. Eu jamais quero
atacar nenhuma religião. Eu acho que também cada um tem o seu tempo de entender as coisas. Eu entendi que o nosso corpo, o nosso coração, que é a igreja, que Deus, né, fala tantas vezes na Bíblia, é o nosso coração, nosso corpo é o nosso templo, é o templo do Espírito Santo. Então é isso que eu acredito. Eu não acho que a igreja é um monumento e é só ali que você tem que orar e é só ali que você tem que adorar. Não. Meu pensamento é totalmente diferente. Eu não sou cristã só dentro da igreja. Eu sou cristã fora dela, com as minhas ações, ajudando pessoas, sendo solidária. Às vezes eu nem tenho muito, mas o que eu tenho eu divido. Eu tento seguir tudo que Deus deixou pra gente seguir. É difícil? É. Peco? Lógico, o tempo todo. A perfeição só vai vir quando Jesus voltar, né? Que aí a gente vai receber um corpo glorificado pra isso. Mas eu tento ao máximo possível não errar, não pecar, sabe? Eu me esforço pra não pecar porque eu quero agradar a Deus. Então, eu acho que isso é o mais importante. Porque não adianta você estar dentro da igreja, mas você ser uma pessoa fofoqueira, uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que julga o outro e fala mal do outro, que aquela pessoa tá passando por um problema e você não vai ajudar, você finge que não vê. Do que adianta às vezes estar na igreja e ser essa pessoa? Você acha que Deus não tá vendo? Lógico que Deus tá vendo. E Ele tá vendo as suas atitudes. Tanto que tem uma frase que o pessoal fala muito na internet, que a igreja não é onde você é o que você está sendo. Você está sendo igreja? Você está em comunhão? Eu acho que isso faz mais sentido pra mim. Claro, gente, eu só sigo a Deus, a Jesus Cristo e só leio a Bíblia. Outros tipos de religiões, não tenho nenhum tipo de preconceito, mas eu vou, né, aonde Deus está. E claro, eu não frequento hoje em dia igreja. Mas se um dia eu achar uma igreja legal, não sei, se eu sentir no meu coração que eu preciso estar em comunhão, não tem problema nenhum, eu vou sem nenhum problema. Mas hoje em dia eu já sou mais consciente com muitas coisas que Deus foi me mostrando ao longo, né, da minha adolescência e fase adulta. Eu sou muito consciente hoje de algumas coisas e não paro de estudar sobre Ele, sobre o reino e ser mais próxima a Deus. Então, Deus vai mostrando também pra gente o caminho. Eu espero que eu tenha respondido essa dúvida frequente de vocês, tá? Se você não me segue no Insta, me segue. Eu vou deixar meu Insta aqui, porque foi lá que o pessoal perguntou bastante sobre isso. Já me perguntavam, né, há algum tempo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, tudo bem, deixa sua dúvida aí nos comentários que eu respondo, tá? Se vocês quiserem mais vídeos que eu fale mais alguma coisa sobre isso, me fala também que eu faço. Eu só peço que todos se respeitem aqui nos comentários, tá bom? Respeitem todas as religiões, porque eu também não sou a dona da verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade, o que acredita, e acho que o primordial é respeito, tá? Todo mundo. Agora eu vou encerrar esse vídeo que eu já falei demais, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo. Tchau!